Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. Hoje nós temos, como sempre, um convidado muito especial. É o professor Freitas, ele que é coordenador da Unip Interativa Unidade Asa Norte, aqui em Brasília. É um grande prazer, professor Freitas, recebê-lo em nossos estúdios para falar sobre EAD. Então, já começando, né? Olá, tudo bem? A educação à distância é uma modalidade de ensino que tem uma importância muito grande, né, no cenário da educação brasileira. E eu estou aqui para falar um pouco a respeito e tirar algumas dúvidas, se for o caso, né, e apresentar o cenário nacional, né, da educação e como a educação à distância está inserida nesse cenário. Por que as pessoas, em determinado momento, decidiram optar por essa modalidade, ensino à distância? O que está acontecendo de diferente na nossa sociedade que precisou, né, se criar esse tipo de modalidade na educação? Na verdade, William, a educação ela é um processo. E como processo, você vai adequando às demandas da sociedade, né? Hoje nós temos uma sociedade que tem uma rotina muito intensa, né? Dificuldades em transporte, dificuldades em estacionamento, a dificuldade de administrar o tempo em função dessas situações rotineiras, né? E a educação à distância, ela supre muito essas necessidades que a sociedade tem. E hoje nós temos uma situação interessante, que é um dos poucos segmentos que tem um crescimento assim, exponencial em relação à procura por essa modalidade de ensino. E o que significa, na verdade, professor Freitas, EAD? EAD é a abreviatura de ensino à distância. Que começou, por exemplo, aqueles institutos das décadas de 60, de 70, que as pessoas faziam curso por correspondência. Começou nessa época ou foi anterior a isso? Um breve histórico. Olha só, nós temos a primeira manifestação de ensino à distância, ela surge na realidade em 1923, com o cientista Edgar Roquette Pinto, que ele criou através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a intenção era transmitir educação, mas não era focado em nenhum tipo de segmento. Depois, em 1936, ele doou essa Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o MEC, que passou a ser a Rádio MEC, né? Que depois eles fundaram até a Fundação Roquette Pinto. A Fundação Roquette Pinto surgiu depois e etc. Bom, esses institutos que você se refere surgiram em 1939, o Rádio Monitor, e 1941, o Instituto Universal Brasileiro, que é o mais conhecido em função de oferecer esses cursos, ofertar esses cursos por correspondência, né? Era comum você ir a agências do correio e verificar folders, né? Com esses cursos principalmente na parte técnica, né? Eram cursos voltados para técnico em rádio, técnico em eletrônica, de um modo geral. E depois também foi diversificando, até curso de corte e costura e tal. Então nós já convivemos com o ensino à distância desde essa época, né? É lógico que a coisa foi evoluindo, né? Em 67, por exemplo, já surgiu a TV educativa com o governo militar e essa TV produziu centenas de programas com cunho educacional, né? E o grande boom veio já na década de 60, começou com o surgimento, né, e o crescimento da TV no Brasil. E o grande boom ocorreu na década de 80, com a criação do telecurso segundo grau, na época, né? E depois ele evoluiu para Telecurso 2000, já oferecendo não só para o segundo grau, mas também para o primeiro grau.
que hoje, na verdade, não se usa essa terminação. Você usa o ensino fundamental, que corresponde ao antigo primeiro grau, vamos dizer assim, e o ensino médio, que corresponde ao antigo segundo grau. Tá? Bom, isso na década de 80. Em 96, com a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né, ela traz um artigo que é fundamental para que tenha essa evolução no ensino à distância, que é o artigo 80, onde ela equivale e valida os cursos à distância no mesmo patamar dos cursos presenciais. E aí, com o surgimento com a evolução da informática na década de 90, o uso da internet, a melhoria da banda que é oferecida, nós tivemos assim um processo mais acelerado no desenvolvimento do EAD, né, do ensino à distância. Agora, é importante ressaltar que o MEC, que promoveu, criou inclusive uma secretaria exclusiva para tratar o assunto, né, que é a Secretaria de Ensino à Distância, ele tem a sua atenção voltada para o ensino superior. Ele delega a normatização e a regulamentação do ensino básico para os conselhos estaduais e o conselho distrital, no caso aqui do Distrito Federal, o ensino básico. A regulamentação, a normatização fica por conta dos conselhos. E aí a gente percebe uma diferença muito grande do quanto evoluiu o ensino à distância no ensino superior e como ele ficou defasado para a educação básica. Né? Por que há essa diferenciação? Na verdade, essa diferenciação feita pelo MEC, a razão é a questão de preservar o regionalismo, a cultura local, para se trabalhar a educação básica. Né? Então, o papel dos conselhos de educação estaduais e distrital vem nesse sentido, de adequar as diretrizes que são traçadas pelo MEC para aquela região, respeitando, né, a cultura daquela localidade. EAD, qual é o público que procura essa modalidade? Olha, hoje nós temos que diferenciar a opção que a pessoa faz para buscar essa modalidade de ensino. Por exemplo, para o ensino superior, nós temos um público essencialmente feminino, na sua maioria. Em torno de 65% é composto por mulheres. O que elas buscam aí? Uma segunda graduação, uma correção de um tempo perdido em função do trabalho, né, para corrigir aquela distorção, não teve oportunidade de cursar, e aí numa faixa etária que normalmente é acima dos 30 anos, ou normalmente não, um percentual mais significativo é de pessoas nessa faixa etária, que buscam corrigir, né, essa distorção que ocorreu por algum motivo, ou de trabalho, ou opção, e etc. E já nos cursos corporativos, a predominância é masculina. Porque hoje você tem trabalhos interessantes, usando essa modalidade de ensino, em grandes empresas, em fundações, em órgãos públicos também, né, que promovem o treinamento, a capacitação, a qualificação das pessoas, usando essa metodologia, em função de custo, de praticidade, né, e de você ter uma logística mais enxuta para promover essa qualificação, esse treinamento para essas pessoas. EAD e qualidade. Como é que nós podemos perceber, quem está em casa nos assistindo agora, nós estamos falando hoje sobre EAD, ensino à distância, com o professor Freitas, que veio, é especialista na área e veio falar para a gente. Professor Freitas, como
escolher uma faculdade para cursar, né? Olha, nós temos hoje um programa de avaliação do ensino superior, que é o ENAD. As instituições são avaliadas como instituição e os cursos são avaliados com provas que são realizadas pelo Ministério, aplicadas aos egressos ou alunos que estejam cursando, né, os cursos escolhidos em cada semestre. Então esse é o parâmetro oficial para se avaliar a qualidade hoje em dia, né? A nossa instituição, por exemplo, ela tem conceito só de excelência, né? Então isso é uma coisa que muito nos orgulha, trabalhar numa instituição que prima por isso, né? E o interessante é que essa exigência de qualidade, ela foi fundamental numa determinada época para quebrar um pouco o preconceito que se criou de uma forma coletiva, vamos dizer assim, em relação à modalidade. Nós tínhamos até, se ter uma ideia, só voltando aqui na parte histórica, em 96 foi promulgada a LDB, que já trazia aquele artigo 80, que trata da equivalência e da validade dos cursos de EAD. Só em 2005, ou seja, quase 10 anos depois, 9 anos depois, o MEC criou uma comissão para regulamentar a educação à distância em nível superior. Então ela passou a exigir padrões de qualidade para que as instituições pudessem ofertar os cursos à distância. E nesse período, nós tivemos várias instituições que já funcionavam até em grande escala, que foram descredenciadas pelo MEC. Então nós tivemos uma instituição que tinha uma propaganda institucional muito forte, só para, né, e que os polos de atendimento foram descredenciados. Obviamente que os alunos não foram prejudicados, o Ministério na época proibiu que se fizessem novas matrículas, e isso deu uma imagem melhor para a educação à distância, porque essas instituições que trabalhavam sem esse primor com a qualidade, elas foram de certa forma limitadas ou até descredenciadas pelo Ministério. Então sobreviveram aquelas que oferecem uma certa qualidade, e o ENAD nos auxilia muito com a questão dessa avaliação para que você procure sempre aprimorar cada vez mais e melhorar essa qualidade. Mais um dado aí que eu acho que é significativo: se você avaliar os resultados dos últimos 5 ENADs, ou seja, dos últimos 5 anos, os alunos de ensino à distância tiveram um rendimento superior aos alunos do presencial. E o fato é que a gente percebe, eu convivo com o aluno no dia a dia e vejo como a evolução dele no decorrer do curso, como você, com essa modalidade, você proporciona o desenvolvimento de habilidades que não são tão desenvolvidas no presencial. A autonomia, a pesquisa, né, a independência para se produzir, né, a produção textual, tudo então, isso é valorizado no ensino à distância. Na verdade, consegue se desenvolver várias outras aptidões e também o trabalho em equipe, né, e tudo mais. Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo, tá bom? Não mude de canal não, continue conosco aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas. Voltamos já. Continuando o nosso Papo Suprem, hoje com o professor Freitas, coordenador e especialista em educação à distância na Unip Interativa Polo Asa Norte aqui em Brasília. Inclusive, professor Freitas, o senhor tinha falado sobre educação básica e EAD, né? Você tem uma experiência também nessa área. Na verdade, nós acompanhamos a evolução, né? Eu tive a satisfação de trabalhar
dentro da Secretaria de Estado de Educação, fornecendo laudos, né, para instituições que desejam ofertar essa modalidade de ensino. Mas no começo da nossa conversa eu comentei que há uma distância em relação à evolução da modalidade no ensino superior e na educação básica em função dessa delegação da normatização por parte do MEC aos conselhos. E aí eu acho que há esse degrau, né, em função da composição dos conselhos e da precariedade de fiscalização do trabalho que é desenvolvido por essas instituições. Nós temos, obviamente, experiências bem-sucedidas, né, na educação básica, no que se refere à educação à distância. Nós temos o telecurso, né, que é uma experiência que vem aí desde 1978, com grande sucesso, com a qualidade muito boa, e que o Sistema S adota e que tem resultados excelentes. Mas quando você cai, de um modo geral, para outras instituições, você não verifica essa qualidade toda, né? Em função de quê? Aí entra a questão da normatização. Quando, em 95, foi, de certa forma, liberado pelo Conselho a utilização da metodologia, muitas instituições utilizaram de forma muito equivocada, né? Então você tinha alunos que precisavam concluir o ensino médio e que concluíam esse ensino médio em uma semana. Quer dizer, isso é inconcebível, né? Que uma pessoa que não cursou o ensino médio tenha a possibilidade de fazê-lo em uma semana. Então, depois que essa liberação, vamos dizer assim, foi feita, houve a necessidade de uma regulação. Então, em 2010, eu entrei nesse setor, na Secretaria de Educação, e foi feito um trabalho muito significativo de coibição dessa prática, né? É claro que a prática ocorria em função da falta de normas, como eu disse anteriormente, né? Então, o que falta aos conselhos é uma atitude no sentido de se normatizar e se estabelecer padrões para o funcionamento de forma qualitativa para o ensino à distância nessa fase tão importante da educação, que é a educação básica, né? O que me preocupa é que eu vejo, isso é uma opinião pessoal, eu vejo a educação à distância como um instrumento muito poderoso para corrigir o que eu chamo de abismo educacional que nós temos. Você tem dados, inclusive? Os dados que eu tenho são dados, inclusive, oficiais, né? Que são os dados do PNAD, que é aquela pesquisa nacional por amostras de domicílio, realizada pelo IBGE, em 2013, que foram divulgadas em 2014. Nós temos aí praticamente a metade, veja bem, a metade da população com a idade de 18 a 25 anos que não concluíram o ensino médio. Quer dizer, isso é a Lembrando força... que a gente está falando do ensino médio, ensino né? médio, ensino médio. Isso é a força produtiva do país, né? E se você analisar um pouquinho mais, uma faixa etária um pouquinho menor, de 15 a 18, que é aquela faixa etária dos alunos que deveriam estar cursando, o percentual fica muito próximo disso também, de 50% que não estão cursando, ou seja, que ficaram ou retidos no ensino fundamental, ou que, por algum motivo, evadiram, né? Então, assim, um dado preocupante e que você não vê uma política pública para, de fato, resolver esse problema. Você vê alguns programas que são lançados, mas que, infelizmente, tem começo, meio, mas não tem fim, né? E a gente convive com esse déficit educacional que é muito preocupante, tá? Então, a educação à distância é uma ferramenta muito poderosa
para poder corrigir ou pelo menos minimizar esse problema, e que eu não vejo nenhuma movimentação. Talvez o motivo seja essa descentralização, né? Para que haja um trabalho conjunto em termos de nação para que se corrija isso. E os bons frutos que vocês já estão colhendo, né? Isso é uma coisa assim que nos deixa muito felizes, né? Muito satisfeitos. Nós temos assim casos, e não é um ou outro, são vários, né? De alunos egressos aqui da minha experiência de ensino superior, que assumem posições muito melhores no mercado de trabalho, que conquistam vagas em concursos públicos assim concorridíssimos, né? Nós temos exemplo de alunos aprovados em TCU, em tribunais, do judiciário e etc. Então, assim, na parte de pedagógica, né? Nos cursos que oferecem licenciatura, nós temos assim um sucesso muito grande de alunos em sala de aula e aprovados em concurso público para a Secretaria de Educação. Então isso mostra e comprova, né, a qualidade do ensino à distância. EAD, quem pode fazer? Todo mundo pode fazer. Quem já tem um curso superior para fazer uma nova graduação ou fazer uma pós-graduação, são cursos que têm a mesma qualidade que o presencial, até porque obrigatoriamente tem que ser o mesmo curso, né? Ou seja, a mesma grade horária, a mesma carga horária, as mesmas obrigações. O aluno ele tem que frequentar não fisicamente, não a estrutura física, mas o ambiente virtual acadêmico, para que ele tenha presença. Ele tem que realizar trabalhos, e não são poucos, né? E fazer a interação com o tutor, com o professor, com o colega, o que possibilita esse desenvolvimento que a gente tem verificado aí ano após ano, e a cada semestre a procura é maior, e nós temos assim visto que a modalidade está sendo melhor aceita, ou seja, esse preconceito está caindo mesmo por terra. Hoje só aquelas pessoas que estão mal informadas e tal é que ainda alimenta um pouco esse preconceito, mas quem acompanha um pouquinho, quem procura informações a respeito, vê que a modalidade é muito séria, é muito bem feita e que tem resultados excepcionais. Que bom. Professor Freitas, você pode deixar para a gente um contato da Universidade Paulista aqui em Brasília, Unip? Aqui em Brasília nós temos 61 3034 4331. E tem o geral também, que é o 0800 010 9000. Tem um site? O site é unipinterativa.edu.br. unipinterativa.edu.br. E qual a mensagem final que você deixa para os nossos telespectadores que estão hoje, né, participando desse nosso papo, porque já devem estar pensando aí, né? Poxa vida, quer dizer que eu parei de estudar, tem como voltar, dá para continuar, dá para fazer minha graduação agora, inclusive de uma forma interativa, né, no computador, como é que... Eu queria dizer que a educação ela é a base de tudo. Eu acho que no seu crescimento profissional, pessoal, a educação é fundamental que esteja presente. E a modalidade à distância, ela possibilita que você tenha uma flexibilidade maior para fazer um segundo curso, para fazer uma pós-graduação com qualidade, né? E desejo que todos façam opção por essa modalidade, até porque eu acredito que as pessoas que fazem o curso presencial, quando perceberem as vantagens do EAD, a tendência é que elas migrem muito para o EAD. Né? Então, desejo que todos busquem melhorar profissionalmente com a utilização da educação à distância. Obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Tá bom, nessa obrigado. Casa. Obrigado. Bom, pessoal, este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo pessoas que vão somar na nossa qualidade de vida.
Agradeço a audiência de todos vocês. Até o próximo. Tchau!